Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos mais uma curiosidade. Vamos estudar como a Bíblia chegou até nós, como essa carta de Gálatas, quem foi que escreveu. Aqui está mostrando que foi o apóstolo Paulo, e dessa vez a data da carta foi no ano mais ou menos 49 ou 55, ou de 49 a 55, é mais ou menos esse período da carta que foi escrita. Aí nós vamos ver aqui o local, a época, vamos ver o problema, o conteúdo da carta, o problema que existia lá na galáxia. Vamos estudar sobre essas coisas aqui, vamos ver qual é a mensagem de Deus que nós temos aqui nessa pesquisa sobre a carta aos Gálatas, e depois nós iremos realizar a oração. Vamos lá? Vamos à pesquisa? Vamos lá então. Então, galáxia. Na época em que a carta foi escrita, o termo galáxia era usado tanto com um sentido geográfico quanto com sentido político. Tá vendo? O sentido geográfico se referia à parte centro-norte da Ásia Menor, por isso dava o nome de galáxias, e aos Gálatas, né? Ao norte das cidades de Antioquia, da Pisídia, Icônia, Listra e Derbe. Então esses eram os nomes dessas cidades na época. O sentido político se referia à província romana, organizada em 25 a.C., 25 anos antes de Cristo. Então vamos pensar, em 25 anos antes de Cristo foi organizada essa política aí romana, né? Que incluía as cidades mencionadas e alguns distritos ao sul. Se a carta fora escrita a crentes da região norte, as igrejas teriam sido fundadas durante a segunda viagem missionária, e a carta escrita durante a terceira viagem missionária, talvez de Éfeso, né? Isso aqui Paulo nas viagens dele, por volta do ano 53 antes, no tempo depois de Cristo, anos 53 depois de Cristo, e por volta de 56, mais ou menos. Aqui está discutindo sobre essa época, sobre o local onde foi escrito, né? E o ano também. A favor dessa hipótese está o fato de Lucas sempre se referir à região norte quando usa o termo galáxia. Lá em Atos 16 está mostrando quando Lucas está usando esse termo de galáxia. Se a carta for escrita aos crentes da Galáxia do Sul, Galácia do Sul, as igrejas teriam sido fundadas na primeira viagem missionária. E a carta escrita ao final desta viagem, provavelmente de Antioquia, por volta do ano 49. E é por isso que não tem a data certa, mais ou menos, quando foi escrita a carta. Então, é entre 49 a 55. Agora vamos ao problema. Vamos aqui, vê se você entende agora. Como pode o homem pecaminoso por natureza chegar a Deus, santo por natureza? Como que pode? A resposta de Paulo é a seguinte: há apenas um caminho. Aceitar a salvação, que é a graça de Deus, coloca na nossa disposição através da morte e ressurreição de Cristo. Deixemos de lado qualquer conceito de salvação meritória pela obediência da lei. Quer dizer, a salvação não é mais por mérito. Olha que mensagem, gente. Vê se você entende isso aqui. Mesmo que você não entender nada, mas você entender de que a nossa salvação não é por mérito. Nossa salvação é pela graça. Entendeu? Então vou repetir esse trecho aqui, Deixemos de lado qualquer conceito de salvação meritória. Quer dizer, por mérito, pela obediência à lei de Moisés. O homem é fraco demais por natureza para obter autossalvação.
ou autossantificação. Então o homem é muito fraco para de si próprio, dele mesmo, adquirir salvação ou santificação. Certos judeus cristãos, ou os judaizantes, da religião, estavam ensinando que as obras eram necessário, que o evangelho de Paulo não era correto. Olha que coisa! E que ele não era um verdadeiro apóstolo. A resposta de Paulo foi proclamar a doutrina da salvação pela fé apenas, e a santificação pelo Espírito Santo, não pela lei mosaica. Essa resposta foi dada na plena autoridade apostólica recebida de Cristo. Todas as teologias que ensinam salvação pela fé, mas alguma obra ou esforço humano, são veemente negados por esta grandiosa epístola. Então, vê se você entende isso aqui, amigos. Olha que mensagem forte esse conteúdo da mensagem aqui de Paulo para os Gálatas. O que acontecia? Os judaizantes, a seita religiosa, ou as normas religiosas, ou as religiões oficiais da época, desse tempo aí, do ano entre 49 e 55, lá para o lado dos Gálatas, ou da Galácia, o que acontecia? Era pregado o evangelho de Jesus, mas também dizendo de que tinha que ter obra. É a mesma coisa que a gente está vivendo nos últimos dias. É a mesma coisa que a gente está vivendo nos últimos tempos. De que aceitar Jesus, mas é imposto um legalismo, que tem que fazer assim, que tem que ser assim, que tem que ser na base da pressão, que tem que fazer porque senão é pecado. E os homens colocando, tradições humanas, colocando peso sobre os cristãos, enquanto que para a gente obter a salvação é pela fé, é voluntariamente, é deliberadamente. Deus não quer nada forçado, Deus não quer o nosso louvor forçado, Deus não quer a nossa oferta forçada, Deus não quer o nosso trabalho, nosso serviço forçado. Ele quer deliberadamente. E para que nós possamos fazer a obra de Deus deliberadamente, com amor, a gente tem que aprender. Então isso significa dizer de que os pastores, os mestres, quem está ensinando os outros, tem que deixar claro de que não é um peso, que não é uma obrigação, mas é com amor. Foi isso que o apóstolo Paulo procurou mostrar para os Gálatas. Mas os judaizantes, os da religiosidade, os religiosos, estavam levando um evangelho de Jesus, mas com imposição. Tem que ser assim, tem que ser assim. E Deus não quer nada forçado. Deus quer de coração. Você lembra quando ele foi fazer o santuário, formar o santuário? E ele fala assim para Moisés: Moisés, fala para o povo que eles tragam oferta. Todos aqueles que o coração se mover para isso. Nosso coração tem que mover para as coisas de Deus, pessoal. Não adianta. Não adianta fazer por medo, senão vai ser castigado, senão vai ser amaldiçoado. Não vai ser, não. Deus quer que seja de coração. Entendeu? E o conteúdo da carta é justamente esse conteúdo. Já estou terminando aqui para a gente orar. O conteúdo está aqui, ó. O tema justificação pela fé é defendido, explicado e aplicado. Outros assuntos significativos são a estada de Paulo na Arábia por 3 anos, sua repreensão a Pedro, que Pedro também estava caindo nessa, de ficar impondo, ficar cobrando, colocando peso nos outros, a lei como um aio. Então aqui fala da lei como um aio, quer dizer, como um guia. A lei é para ser um guia para a graça, é para ser um vínculo da graça, certo? A gente aprende a lei de Deus para que a gente venha aplicar na graça, com amor, e o fruto do Espírito. Muito bem, que bom, Eu gostei muito desse aqui. Você gostou também? Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, que bom estudar a palavra, aprender.
a gente aprendeu aqui de que existia esse problema na igreja da Galácia, ou lá entre os Gálatas, a igreja cristã dos Gálatas, dessa região cheia de províncias, que deu o nome de uma região muito grande, onde a igreja cresceu muito. Paulo teve lá várias vezes. Paulo que funda essa igreja junto com os seus discípulos, e Paulo ele manda cartas aos Gálatas mostrando justamente de que não tem que dar ouvido aos religiosos, de que não tem que dar ouvidos a esses preceitos judaizantes, de que eles chegam a dizer que Paulo é falso profeta e que Paulo não teve nenhuma ordem divina para falar e para escrever essas coisas, enquanto que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus Paulo ensina sobre o que tem que ser feito. Meu Deus, não deixa a gente também ser confundido. Não deixa a gente ser confundido, Pai. Não deixa a gente ficar confuso, Pai. Não deixa a gente ficar religioso, ó Pai. Ensina-nos a que a gente venha te servir por amor, com gratidão, deliberadamente, Pai, voluntariamente, meu Deus, com amor. Ensina-nos isso, pois nós não queremos te servir por uma obrigação, por causa de uma lei. Não, nós queremos aprender a lei para que a gente venha aplicar a graça. Qual é a lei de Deus? É amar ao Senhor sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então nós temos que aplicar essa lei. Meu Deus, ensina-nos isso. Eu oro por mim, pela minha família. Eu oro, meu Deus, por esses que estão inscritos nesse canal, todas essas pessoas que estão comigo todos os dias acompanhando essas curiosidades e aprendendo. Eu oro e peço ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe cada um de nós, nos dando saúde, paz, alegria, derramando, Senhor, o Teu Espírito sobre a nossa vida. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço e eu te agradeço, em nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Amigos, Deus abençoe vocês. Amém? Escreve aí amém, concordando, tá ligado à vitória. Até o próximo, em nome de Jesus.